Boa tarde a todos. Eu sou Maria Moraes, do canal Estudos do Livro de Urântia. Eu sou formada em Teologia e estudo há muito tempo o livro de Urântia. E tenho feito algumas aulas desse livro na internet para aqueles que se interessam. Eu gostaria que, se vocês gostassem, dessem um like. E se não gostassem, também dessem um dislike, porque isso nos ajuda a corrigir muitas coisas, né? E a gente está estudando o primeiro documento, chamado Pai Universal. Estamos no subdocumento 6, a personalidade no universo. Então, vamos lá. A personalidade humana é uma imagem, uma sombra, tempo espacial projetada pela personalidade criadora divina. E nenhum fato pode jamais ser adequadamente compreendido por um exame da sua sombra. As sombras devem ser interpretadas em termos da substância verdadeira. Ele está falando de sombra. Sombra, para nós, significa os nossos 4 corpos inferiores, que é o corpo físico, duplo etérico, o corpo astral e o corpo mental concreto, que isso representa a nossa identidade. Deus é uma causa para a ciência, uma ideia para a filosofia e para a religião, é uma pessoa, o mesmo Pai Celeste, cheio de amor. Para o cientista, Deus é uma força primordial. Para o filósofo, uma hipótese de unidade. Para o religioso, uma experiência espiritual viva. O conceito inadequado que o homem tem da personalidade do Pai Universal pode ser aperfeiçoado apenas pelo próprio progresso espiritual do homem no universo e tornar-se-á verdadeiramente adequado apenas quando os peregrinos do tempo e do espaço finalmente alcançarem o abraço divino do Deus vivo no paraíso. Porque a nossa escalada pelo universo demora 1 bilhão de anos, para que possamos chegar até o paraíso, tornando-nos espíritos puros. Nunca percais de vista os aspectos antípodas da personalidade, como concebida por Deus e como vista pelo homem. O homem vê e compreende a personalidade, olhando do finito para o infinito. Deus olha do infinito para o finito. O homem possui o tipo mais baixo de personalidade, Deus o mais elevado, supremo mesmo, último e absoluto. Por que ele está falando de supremo mesmo, último e absoluto? Porque o supremo é a face de Deus que rege os 7 superuniversos. E o último é a face de Deus que rege a Vona, e o absoluto é a outra face de Deus que rege o paraíso. Portanto, os melhores conceitos da personalidade divina tiveram de esperar pacientemente o surgimento de ideias mais evoluídas da personalidade humana, especialmente por meio de uma revelação mais acentuada, tanto da personalidade humana como da personalidade divina, feita na vida de doação que Micael levou em Urântia. Foi quando Jesus viveu conosco aqui os 3 últimos anos que ele trouxe todos os ensinamentos do Pai através de Jesus, o homem, e incorporado nele Micael de Nebadon, que é o soberano do nosso universo local. Uma vida de auto-outorga de si próprio como Filho Criador. Foi o que Jesus, o Cristo, fez aqui conosco. O Espírito Divino pré-pessoal, que é o ajustador do pensamento, que reside na mente mortal, traz com a sua simples presença uma prova válida da sua existência de fato, mas o conceito da personalidade divina pode ser alcançado apenas pelo discernimento interno espiritual, na experiência religiosa genuína. Qualquer pessoa humana ou divina pode ser conhecida e compreendida independentemente das reações exteriores
ou da presença material dessa pessoa. Uma certa afinidade moral e harmonia espiritual são essenciais à amizade entre duas pessoas. Uma personalidade amorosa dificilmente pode revelar-se a uma pessoa incapaz de amar. Da mesma forma, para aprimorar o conhecimento de uma personalidade divina, todos os dons da personalidade do homem devem consagrar-se inteiramente a tal esforço. A devoção parcial, com a metade do coração, não será de nenhuma valia. Bem, ele está falando muito aqui sobre personalidade. Vamos entender a personalidade dentro do livro de Urântia. O pai, quando criou o filho, se tornou para o filho uma pessoa e o filho para ele outra pessoa. O pai nos dá um circuito da personalidade que a gente vive nesse circuito para se expressar na matéria, no reino da forma. Então, todos nós estamos interligados. Nós viemos através do circuito de personalidade do pai, nos expressamos nos universos locais, através dos Micaéis, que nos distribui para as galáxias, os sistemas e, por fim, os planetas, onde temos a nossa forma de matéria mais densa. Quando mais completamente o homem compreender a si próprio e apreciar os valores da personalidade nos seus semelhantes, tanto mais ansiará por conhecer a personalidade original, que é o Pai, e mais honestamente tal ser humano, sabedor de Deus, lutará para ser como a personalidade original. Baseados em opiniões, vós podeis discernir, discutir sobre Deus, a experiência com Ele e nele. Contudo, está acima e além de qualquer controvérsia humana e da mera lógica intelectual. O homem sabedor de Deus descreve as suas experiências espirituais não para convencer os descrentes, mas para a edificação e a satisfação mútua dos que acreditam. Então, quando temos os insights, as experiências com Deus, com seres celestiais, devemos contar aquelas pessoas que a gente gosta, que também tem a mesma linha de pensamento que a gente, não para nos glorificar, mas sim para dividir com os outros, com nossos irmãos, as nossas experiências, para que quando eles também tiverem a deles, eles saberem avaliar da melhor forma possível. Assumir que o universo possa ser conhecido, que é inteligível, significa assumir que o universo foi feito pela mente e que é administrado pela personalidade. Apenas a mente do homem pode perceber o fenômeno mental de outras mentes, sejam humanas ou supra-humanas, a mente dos seres celestiais. Se a personalidade do homem pode experienciar o universo, então há uma mente divina e uma personalidade real ocultas em algum lugar neste universo. Deus é espírito, uma personalidade espiritual. O homem também é um espírito, é uma personalidade espiritual potencial. Quer dizer, nós ainda não somos espírito, nós somos mais materiais do que espíritos, mas somos uma potência que podemos nos tornar um espírito puro em direção ao paraíso. Jesus de Nazaré atingiu a realidade plena do potencial da personalidade espiritual na experiência humana. Consequentemente, a sua realização em vida da vontade do Pai torna-se a revelação mais real e ideal da personalidade de Deus. Por isso que Jesus sempre nos dizia, quem vê a mim, vê o Pai, porque ele representava o Pai no reino dos mortais, no nosso reino. Ainda que as personalidades do Pai universal possa ser apreendida apenas por meio de uma experiência religiosa de fato, na vida terrena de Jesus,
somos inspirados pela demonstração perfeita dessa realização e da revelação da personalidade de Deus em uma experiência verdadeiramente humana. Então foi o que Jesus veio fazer aqui conosco. Ele veio trazer para nós, mostrar para nós que o Pai era uma pessoa que nós poderíamos conhecer e ser conhecidos por Ele, Então a vida que Jesus viveu aqui conosco, principalmente nos últimos 3 anos, demonstrou tudo isso, a personalidade do Pai, um Pai de bondade, de amor e de beleza, e também de misericórdia. Então eu agradeço a vocês, que têm interesse na leitura do livro de Urântia. Eu estou passando o livro assim bem devagar e tentando explicar algumas coisas para vocês. E se vocês puderem, dê um like ou até um dislike. Muito obrigada, uma boa tarde.